Bom, senhoras e senhores, cafezinho aqui para iniciar o vídeo de hoje. E a gente vai falar sobre um assunto. Quando vocês começam a praticar atividades físicas, principalmente quando vocês começam com excesso de peso, é algo que vocês querem muito, que é fazer o processo de perda de gordura ao mesmo tempo em que você faz o processo de ganho de massa magra. É a boa e velha recomposição corporal. Isso é algo que vocês buscam muito logo quando vocês começam. Por quê? Vocês acreditam não ter um nível de massa muscular o suficiente, o que em muitos casos é verdade, principalmente quando a gente tem pessoas altamente sedentárias e que nunca foram muito de praticar atividades esportivas e têm um nível de ingestão de proteína baixo. E aí vocês também querem perder gordura. E às vezes isso fica na mente de vocês como se fosse algo extremamente difícil de acontecer, como se fosse algo que tem algum segredo por trás. E não é bem assim, tá? Não tem um segredo muito grande para que isso aconteça. E é justamente isso que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje para vocês. Para que vocês entendam e emagreçam da forma correta. E parem de uma vez por todas com essa ideia de emagrecer muitos quilos de uma vez em um curto espaço de tempo, ou fazer dietas malucas achando que restrições exacerbadas e excesso de atividades físicas é o que vão trazer resultados legais para vocês, sendo que não é bem assim, e que vocês entendam de uma vez por todas que a gente precisa desenvolver um lifestyle. Então é para isso que esse vídeo vai servir, para você entender como que funciona o processo de recomposição corporal, da perda de gordura e do ganho de massa magra, de uma vez por todas, e levar isso para o resto da sua vida. Principalmente se você é daquelas pessoas que já começaram um processo de emagrecimento e perceberam que emagrecer de uma vez não é muito bem aquilo que vocês querem. Pois quando você emagrece da maneira errada e de uma vez, você vai ficar não com um físico legal, mas com um físico parecendo um balão murcho, onde você vai perder muita massa magra, onde você vai perder todo o seu glicogênio. Pode perder gordura? Pode ser que perca, mas não fica com um físico legal. Afinal de contas, a gente tem dois objetivos quando a gente fala de emagrecimento, que é, em primeiro lugar, saúde, principalmente se você está ali em uma fase da sua vida onde esse excesso de gordura já está te trazendo problemas à saúde, e estética corporal. E se você emagrecer da maneira incorreta, a sua estética ela não vai ficar legal e você já deve ter percebido isso já. Então, se você assistir esse vídeo até o fim, você vai entender de uma forma mais assertiva como que é fazer o controle de toda a sua ingestão energética, fazer o controle da sua atividade física, para que a gente tenha um déficit calórico necessário para poder a gente gerar uma redução de gordura corporal e não tenha um excesso de atividade física ou uma restrição calórica excessiva para te trazer resultados negativos, tá? Então vamos lá, mais um cafezinho aqui para a gente entrar no primeiro tema que é ingestão energética. Vocês já devem ter ouvido falar aí sobre emagrecimento e ingestão energética e que para você emagrecer é preciso que exista o déficit calórico. Ou seja, você vai precisar comer menos calorias do que aquilo que você gasta, beleza? Só que a partir daí vocês começam uma loucura de restrição energética, onde vocês começam a procurar vilões, como por exemplo, não pode comer pão, não pode comer farinha branca, não pode comer nenhum tipo de carboidrato. Ao invés de irem de forma controlada, inteligente, vocês começam a restringir tudo. E aí vocês fazem um déficit calórico muito grande, muito grande. Muito mais do que o que vocês deveriam fazer. E aí isso traz problemas para vocês, tanto na questão da compulsão alimentar ou de ter dificuldade de manter ali a dieta, justamente porque você restringe demais as calorias, a sua fome ela vem muito forte e você não consegue sustentar aquela dieta, às vezes nem por um curto espaço de tempo, quem dirás por um longo espaço de tempo. E outro problema é que você ingere muito menos, não só calorias, mas macronutrientes, vitaminas e minerais que você deveria ingerir.
Então, além da gente ter esse problema com a aderência à dieta, você vai ter alguns problemas como falta de proteínas, falta de carboidrato. Então, você vai prejudicar a sua construção de tecido, você vai prejudicar a sua recuperação, você vai ficar com os níveis de energia extremamente baixos, porque ninguém com carboidrato extremamente baixo consegue performar bem, nem no treino e nem na vida como um todo. Isso é muito importante, é um ponto que lá na frente, quando a gente for falar de treino, a gente vai tocar um pouco mais aprofundado, tá? Mas vocês precisam saber que quando a ideia é recomposição corporal, a gente precisa de uma limitação disso. Então a gente não pode pecar nem para mais e nem para menos. Se você peca para mais, ou seja, você come mais do que o que você gasta, não vai existir déficit, logo não vai existir emagrecimento. Se você peca para menos e você restringe essas calorias mais do que o que você deveria restringir, a gente não tem um processo tão eficaz de recomposição. Por quê? A gente vai fazer um déficit muito grande e a gente não vai ficar ali no limiar que seria o ideal para que acontecesse essa construção de tecido magro, tá? Isso pode ser bem pontual ou pode ser um pouco mais flexível, vai depender de indivíduo para indivíduo. Mas a boa prática, o que que a gente costuma ver nas literaturas? Déficits calóricos entre 300 quilocalorias a 500 quilocalorias dia geralmente apresentam resultados legais e satisfatórios quando a ideia é fazer o processo de perda de gordura e a construção de tecido magro, tá? Então a gente tem que partir desse pressuposto. A gente não pode ingerir muito menos do que aquilo que a gente gasta. Então, se você é uma mulher aí que está gastando mais ou menos 1.700, 2.000 calorias por dia, não é legal você consumir menos de 1.500 calorias visando uma recomposição corporal. Essas calorias muito baixas, elas vão dificultar a construção de tecido e aí pode ser que você perca mais peso, pode ser que você tenha um pouco mais de redução de gordura, porém você não vai conseguir construir tecido com tanta eficiência. Então a gente precisa se apegar nesses números e ir testando para que você entenda o que que responde melhor para você, tá? Só que também é interessante você se atentar que quando você tem um déficit calórico de 300 a 500 calorias, você precisa seguir a sua dieta como ela deve ser seguida. Porque se você fura a dieta uma, duas vezes no dia com um déficit de 300, 400 calorias, muito facilmente você acaba com esse déficit. E aí você não vai conseguir emagrecer e com o passar das semanas isso vai acabar te frustrando, tá? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente para que vocês consigam elaborar um planejamento legal de ingestão calórica. E como que você vai ter noção disso? A gente precisa entender o que é o seu gasto calórico total diário. Para isso, a gente tem que somar algumas coisas, como sua taxa de metabolismo basal e o seu gasto energético diário com atividades físicas, tá? Eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo na descrição, onde eu falo especificamente como calcular o seu gasto energético diário, que lá você vai conseguir entender melhor, senão eu vou misturar muitas informações aqui e aí vocês vão acabar não entendendo. Mas a gente precisa ter noção que esse déficit ele tem que existir. E aí, a gente vai aqui, ó, para o segundo ponto. Eu não vou fazer corte nesse vídeo não, tá? Eu quero fazer esse vídeo mesmo, os meus próximos vídeos como se fosse uma conversa, algo bem natural para a gente conseguir ficar próximo e eu conseguir ir conectando os pontos e vocês perceberem que tudo faz sentido, que não é só algo montado para poder parecer ter conexão, mas que as coisas sim têm conexão. E o segundo ponto que eu coloquei aqui para o emagrecimento, a gente já volta para a parte do treinamento. Então vamos lá, a gente está pensando aqui em recomposição corporal, né? Vimos a parte do déficit calórico, que é essencial para a perda de gordura, e agora a gente precisa pensar na construção da sua massa magra. Quando a gente fala de hipertrofia, a gente tem um cenário meio nebuloso. Até por isso vocês veem muito disse-me-disse, muito profissional falando coisa desencontrada, mas isso acontece porque é um ambiente nebuloso, tá? Então, a gente precisa considerar que a gente tem dois universos quando a gente pensa em hipertrofia. A gente tem fatores causais
que são aqueles fatores que a gente já sabe que são causas diretas de hipertrofia, e tem fatores correlacionados. Qual que é a diferença disso? Fatores causais, eles são fatores diretos, tipo, esse fator é motivo da causa. E fator correlacionado é um fator que tem alguma associação com aquilo. Muitas vezes pode ser um fator causal, mas a literatura ainda não conseguiu criar uma ponte entre uma coisa e outra. Tá? Até porque fazer estudos sobre hipertrofia é bastante complexo e em alguns pontos a gente ainda tem estudos muito limitados, tá? Principalmente por conta da metodologia de estudo. Mas eu vou trazer uma, meu Deus, esqueci a palavra agora. Uma analogia para que vocês entendam melhor. Vamos pensar o seguinte, para vocês entenderem causa e correlação, tá? Vamos supor que no devido lugar tem ataque de tubarão. E aí, quando aumentam as vendas de sorvete, os ataques de tubarão também aumentam. Então você pensa assim, poxa, se aumenta a venda de sorvete, aumenta os ataques de tubarões. Então vender sorvete causa mais ataque de tubarão. Sendo que isso não faz nenhum sentido. Por quê? Não é um fator causal, é um fator correlacionado. Porque entre um e outro, que é entre a venda de sorvete e os ataques de tubarão, existe o calor. Quando a temperatura está mais elevada, vende-se mais sorvetes. Pela temperatura mais elevada, as pessoas tomam mais banho de mar. Então, isso faz com que os ataques de tubarão aconteçam. Então, o calor é um fator causal no aumento do ataque de tubarão, e a venda de sorvetes é um fator correlacionado, porque apesar delas estarem correlacionadas, não é um fator que causa diretamente aquilo. Espero que vocês tenham conseguido entender aí correlação e fator causal, tá? Então, quando a gente pensa em hipertrofia, a gente tem os fatores causais e os que têm correlação. Os fatores causais mais que os autores de estudos têm mais consciência, que eles coincidem mais, são três: estímulo mecânico, que é peso; estresse metabólico, que eu posso traduzir aqui para vocês como aquela sensação de queimação, sabe? Quando você começa a treinar, que você faz séries mais longas ou põe técnicas avançadas, você sente aquela queimação. Então, vamos entender aquilo como estresse metabólico. E dano muscular, tá? Esses são os três pilares da hipertrofia. Desses três, o mais associado à hipertrofia é o estímulo mecânico, que dentro da musculação nada mais, nada menos que o peso que você pega, tá? Então vamos pensar só no estímulo mecânico e vamos esquecer aqui o estresse metabólico e o dano muscular. Como o seu objetivo é gerar o máximo de estímulo hipertrófico em restrição energética e poder sinalizar melhor a hipertrofia, sem depletar tanto o seu físico, porque você já está em restrição calórica, a gente tem que pensar em treinos onde você consiga progredir peso e pegar o máximo de peso possível dentro daquilo que é planejado. Então, não adianta você pensar no emagrecimento com treinos extremamente extenuantes que vão te cansar demais, com descansos curtos, onde você não consegue trabalhar a progressão de peso, justamente porque a gente vai impactar naquilo que é o seu principal estímulo hipertrófico, o principal fator que vai desencadear a sinalização de hipertrofia, que é o estímulo mecânico. Você vai ficar ali naquele ciclo só fazendo treino que te deixa exausto, 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 e você não consegue progredir nos pesos, você não consegue treinar dentro de uma zona de intensidade que seria realmente eficaz para a sua hipertrofia. Até porque a gente sabe que para a gente ter uma eficiência na sua resposta hipertrófica, é interessante a gente trabalhar com intensidades acima de 70% de uma repetição máxima. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu explico sobre intensidade de treinamento. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, tá? Para se você quiser entender melhor como que você vai fazer esse cálculo. João, mas se a gente estiver abaixo de 70%, a gente não hipertrofia nada, e aí que tá. A gente até consegue ter sinalização hipertrófica, mas para a gente equiparar esses resultados, a gente precisa de muito mais volume de treino. Então a gente precisa de treinos que vão acabar sendo muito mais longos. E
em uma época onde o tempo é a coisa que as pessoas menos têm. Hoje em dia as pessoas não conseguem ver vídeos de mais de 2 minutos, quem dera 2 minutos, 7, 8 segundos é o tempo de atenção. Imagine fazer treinos extremamente longos, tá? Então, tenham em mente que os treinos de vocês precisam ser elaborados para que vocês tenham um ganho de força e com esse ganho de força vocês aumentem o estímulo mecânico, o que vai aumentar a sinalização hipertrófica. Não quer dizer que não pode ter nenhum tipo de técnica ou uma parte do seu treino voltado para melhorar o seu estresse, aumentar um pouquinho do seu estresse metabólico, seu dano muscular. Mas isso tem que ser acrescentado de forma pontual. E é justamente aí que muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse equilíbrio de seleção de exercícios com técnica, com onde aplicar um exercício para ganhar mais força, onde aplicar uma técnica para poder trazer um pouco mais de estresse metabólico. E foi justamente para isso que eu desenvolvi o Clube do Treino, que é uma plataforma de treino, onde a gente tem treino para diversos objetivos, para diversas frequências semanais, onde você pode escolher se vai treinar 3 vezes, 5 vezes na semana, 6 vezes, se você é iniciante, intermediário, avançado, e lá tem vários treinos já com toda a minha metodologia de trabalho estruturada para que você consiga escolher e fazer, inclusive de acordo com o grupo muscular que você quer envolver mais, tá? Meu objetivo com a plataforma é justamente criar um clube de treino, onde a gente se aproxime bastante. Eu vou trazer aulas para vocês explicando direitinho sobre treinamento. Mais para frente eu vou trazer uma aba lá só com treinos para você fazer em casa. Então é bem legal o clube do treino. Se você quiser dar uma olhada, o link aqui é o primeiro link da descrição do vídeo. Você vai ver lá como que funciona e como que eu tento trazer para vocês os melhores resultados utilizando todo esse embasamento teórico que eu mostro para vocês nos meus vídeos aplicado na prática, tá? Vocês vão ver bastante resultado lá. E aí, a gente vai já aqui para o terceiro ponto desse vídeo. Já estamos ali com 18 minutinhos. Então já ficou um vídeo bem, bem longo, que é justamente o meu objetivo agora. Trazer só quem realmente quer aprender e quer ter resultados de verdade. E o terceiro ponto é controlar o excesso de desgaste físico. É muito comum quando vocês estão ali naquela ânsia de emagrecer, de perder peso, quando vocês viram a chavinha para começar a treinar, sair do sedentarismo, vocês quererem começar várias modalidades ao mesmo tempo. E aí a gente entra em um ciclo vicioso onde você depleta o seu físico cada vez mais, sem dar nutriente o suficiente para ele se recuperar, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Tomem cuidado com multimodalidades, então evitem fazer 4, 5 modalidades ao mesmo tempo. Tomem cuidado com overtraining, apesar de não ser uma coisa tão fácil de acontecer. Precisa realmente de muito desgaste, mas quando você encaixa muitas modalidades, o seu corpo começa a dar sinais, então não encaixe tantas modalidades. Se você encaixou e seu corpo está dando sinal, ouça os sinais do seu corpo, tá? Esse excesso de treino, e às vezes nem precisa de tantas modalidades, mas na própria musculação só, vocês colocam muitos exercícios, treinos muito extenuantes, que vão exigir demais de um físico que já está em déficit calórico. Então a gente não precisa disso, pessoal. Se você está fazendo a sua dieta, se você está com seu déficit calórico controlado, já vai ser o suficiente para você emagrecer, tá? E a gente precisa pensar que é, nas fases subsequentes do emagrecimento, perder mais de 1 quilo por semana não é nem tão legal. Nas primeiras semanas é até aceitável, porque a gente perde ali um pouco de retenção hídrica, coisas do tipo, mas nas semanas que vão se sucedendo, não é legal você manter um emagrecimento ali de mais de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, 3 quilos, que isso não é saudável para você, tá? E vai te trazer prejuízos. Então, evitem excesso de estresse no seu físico. Isso vai tanto otimizar a construção de tecido para que você emagreça de uma forma que seu físico vai ficar bonito, quanto evitar que você tenha lesões e sabote aí o seu planejamento de evoluir na vida fitness, de ter um físico legal e de melhorar a sua saúde, tá? Espero que vocês
tenham gostado desse tipo de vídeo, tenha ficado claro. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem ver, que querem que eu traga nessa modalidade, podem deixar aqui nos comentários. Qualquer dúvida também. Se não for inscrito no canal ainda e chegou até aqui, a gente acabou de passar 21 minutos conversando, tomamos um cafezinho junto aqui e você não se inscreveu no canal ainda, então como que você toma um café comigo e não se inscreve no meu canal? Pode se inscrever aí no canal e vou deixar um vídeo aqui do lado para que você consiga aprofundar ainda mais no objetivo de trazer o lifestyle fitness para sua vida, tá? Tamo junto, let's bora!